Nós queremos meditar na palavra do Senhor agora. Eu creio que Deus já está falando aos nossos corações, já tem se revelado através dessas canções, já tem nos ensinado. Nós queremos muito que Deus acesse de fato a nossa vida, revelando a sua vontade. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E hoje nós queremos falar sobre esse assunto: quanto custa amar? Quanto custa amar? Jesus em algum momento diz: ninguém tem amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. E eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, Jesus diz. E é interessante quantas e quantas vezes na palavra amor, amar é associado a um preço a ser pago, a um custo, a um peso, que às vezes justamente o amor nos impõe. Quanto custa amar? Existe uma grande chance de você também ter essa experiência, de que os maiores pesos da vida geralmente estão associados às coisas que nós mais amamos. Às vezes as maiores dores justamente vêm daquilo que nós mais amamos. Imagina a cena, tarde da noite, você finalmente chega em casa depois de um dia de intenso trabalho, de responsabilidades, de demandas, de decisões difíceis, de conversas, de preocupações. Finalmente a casa fica em silêncio, você senta no sofá da casa, exausto, e pensa algo que talvez você não tenha coragem de expressar em voz alta. Eu amo, mas eu estou cansado de amar. Eu estou cansado de cuidar. Eu estou cansado de sustentar. Eu estou cansado de carregar, de estar sempre disponível. Queridos, o amor é lindo, amar é bonito, é santo, amar é divino, tanto é que a palavra diz: Deus é amor. Mas amar num mundo quebrado, caído como o nosso, também custa, também pesa. Há cansaços que nos sobrevêm, justamente porque amamos. E esse tipo de cansaço não tem noite bem dormida que resolva. E mais uma coisa: quem não ama, talvez nunca sinta esse tipo de cansaço. De novo, os maiores pesos, o maior preço que nos sobrevém, que pagamos, muitas vezes vem das coisas que nós mais amamos, da nossa família, dos filhos, dos pais, do cônjuge, dos nossos amigos, da comunidade de fé, do trabalho. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco nessa noite. Há uma frase muito antiga que diz que ser mãe é padecer no paraíso. Essa foi uma frase sempre muito estranha para mim, porque ela coloca na mesma frase duas palavras que para mim não podem estar juntos: padecer e paraíso. Parece uma contradição, mas talvez aqui essa frase resolva algo muito importante para nós. A experiência humana, ela se dá justamente nessa luta, nessa coisa paradoxal, como o Dani falou há pouco, num mundo que é bonito, a boa, perfeita criação de Deus,
que originalmente foi projetada como esse lugar de harmonia, de paz, de plenitude de vida, mas na qual o pecado entra e gera esse caos, e que traz justamente a ruptura com o Criador, a ruptura entre nós, a ruptura dentro de nós, a ruptura com o meio ambiente, a natureza, e a gente vive esse caos a partir disso. Caos onde a gente experimenta dor, onde a gente experimenta sofrimento, angústia, aflição. E isso não vale só para mães, vale para qualquer pessoa que uma vez na vida amou de verdade, amor de fato, porque amor não é apenas um sentimento, uma emoção. Amor é entrega, amor é sacrifício, amor custa. E eu acho interessante que ninguém precisa ensinar um ser humano a proteger aquilo que ama. A gente não precisa fazer um curso, a gente não precisa fazer uma formação para proteger, para cuidar aquilo que a gente ama. Uma mãe acorda e se move para o quarto de um filho, principalmente recém-nascido, pequeno, com o menor barulho que venha desse quarto. Um pai pode ficar um dia inteiro preocupado no trabalho com o filho que deixou doente em casa. Filhos podem carregar nas costas emocionais seus pais, e muitas vezes se faz isso sem reconhecimento, sem aplauso, sem elogio, sem ibope, sem descanso. Querido, Jesus fala para os cansados e para os sobrecarregados. Essa música que a gente acabou de cantar é baseada no Salmo 23, é baseado em Mateus 11, onde Jesus faz esse convite aos cansados, aos sobrecarregados, se apresenta como bom pastor. Eu sei que Jesus lá em Mateus 11 não está falando para os cansados e sobrecarregados dessas coisas que eu falei agora. Jesus fala aos cansados e sobrecarregados que estão sob a opressão de uma religiosidade legalista, que constantemente vai jogando sobre aqueles que estão tentando caminhar com Deus pesos e pesos e pesos, que os fazem sucumbir muitas vezes. E Jesus é aquele que vem para aliviar esse fardo, esse peso, com a sua graça. Mas nós queremos ouvir esse convite de Jesus também para dentro dos nossos cansaços de agora, dentro dos nossos cansaços da sobrecarga, dos pesos que nós sentimos hoje. Porque ele lá em Mateus 11, 28 a 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quanto custa amar? Quanto custa amar? Queridos, antes de continuar e de olhar mais a fundo essa palavra de Jesus, eu queria pedir uma coisa para vocês hoje à noite. Depois que a gente leu essas palavras, de ouvir esse convite de Jesus, eu queria te desafiar uma coisa que deveria começar aqui agora, mas que a gente deveria levar para junto, para essa semana. Presta atenção nas pessoas perto de você. Fica atento às pessoas perto de você. Talvez exista alguém precisando de ajuda. Talvez haja alguém que precise de suporte, que precise de alguém que perceba o seu cansaço, a sua sobrecarga, o seu jugo. E talvez Deus queira usar você para aliviar esse peso. Porque a promessa de Jesus, sim, é tornar o nosso jugo suave e o nosso fardo leve, mas talvez Ele queira fazer isso através de nós.
E aliás, essencialmente Deus faz assim. Alguma vez você experimentou Deus aliviando a tua dor, o teu peso, a tua sobrecarga, e que Ele não o tenha feito através de pessoas? Por regra, Deus o faz através de pessoas. Então nós precisamos desenvolver essa sensibilidade, por assim dizer, às necessidades das pessoas perto de nós. A gente gosta de ouvir essa palavra de Jesus: venham a mim os cansados e sobrecarregados, e pensar nos nossos pesos, nas nossas sobrecargas, nos nossos cansaços, nos nossos fardos, e está tudo certo, está tudo certo. Mas lembremos também que muitos desses Deus quer aliviar em nós através de pessoas, mas Deus também quer aliviar nos outros através de nós. Então, fiquem atentos às pessoas perto de vocês, perto de nós, que precisem de uma mão estendida, que precisem de um ombro amigo, que precisem de alguém disposto a aliviar o fardo, o peso. Agora, queridos, isso foi só um parênteses, mudando completamente de assunto. Não é merchan da Nestlé, tá? Não está patrocinando nem o pastor e nem a comunidade do Redentor, mas fica a dica. Eu quero saber quem aqui gosta de chocolate. Por favor, faz um sinal aí quem gosta de chocolate. Acho que é unânime a coisa. Então eu preciso de um voluntário que venha aqui à frente, porque eu preciso de alguém que venha aqui e pegue essa caixa de bombons. Alguém, por favor, alguém que gosta muito de chocolate, alguém que, sim, está vindo aqui alguém, muito bem, vem aqui, vem aqui por favor, do meu ladinho aqui. Oi? Boa noite, fica aqui. Pode ser, eu quero que você segure essa caixa, posso chamar de você, né? Pode. Quero que você segure essa caixa. Eu quero te fazer uma pergunta. Essa caixa é pesada? Não está faltando chocolate aqui dentro. Não. Mas ela é pesada? Você está achando ela pesada? Não. Eu quero pedir então um favor, né? Eu quero que você estenda a sua mão assim, tá? Eu quero que você me diga, é pesada? Não, ainda não, né? Então, segura só um pouquinho, eu preciso continuar o assunto com a galera aqui, tá? Por favor, segura um pouquinho. Queridos, eu li um dia uma expressão que dizia o seguinte: amar é como carregar alguém no colo. Amar é como carregar alguém no colo. Diz que um dia tinha um menininho, bem pequenininho, assim, uns 10 aninhos, andando num vilarejo bem pobre, onde ele morava, carregando o seu irmão que era deficiente. Ele tinha uma paralisia total, não conseguia caminhar, e esse menininho estava caminhando e carregando o seu irmão nas costas, e alguém parou, e que era bem maior do que ele, alguém parou e perguntou: menino, não está pesado? E ele disse: não, é meu irmão. É meu irmão. Ele estava carregando o irmão dele e não estava pesado. Mas tem uma questão que a gente precisa considerar. Muitas vezes a questão não é o peso que a gente carrega. Às vezes a questão está no fato do tempo que a gente carrega esse peso. E amar é carregar pesos, gostar é carregar pesos, custa. E a gente aprende a realizar tarefas, a bater metas, a cumprir responsabilidades. Nunca se falou tanto em autocuidado como no nosso tempo, mas nunca se teve tanta gente exaurida na sua vida. A gente aprende a carregar pesos, mas não aprende, aliás, a gente aprende a viver tudo isso, mas a gente não aprende a carregar dores
Queridos, quem ama se preocupa, quem ama de fato vai sofrer perdas, carregar frustrações, e é impossível a gente sair intacto disso. Porque, queridos, a pergunta às vezes não é quanto pesa, às vezes a pergunta é quanto tempo a gente carrega o peso que carrega. E talvez aqui existam pessoas assim, não carregando algo impossível, apenas carregando algo por muito tempo. E nós acabamos muitas vezes nos acostumando a carregar peso sozinhos. E talvez isso seja o mais doloroso na nossa vida. É perceber que enquanto o braço vai cansando, ninguém nota. Quase ninguém pergunta, ninguém ajuda. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Nós nos acostumamos a carregar tudo sozinhos. Queridos, Onde é que eu vou comer? pesou, né? Não. Não pesou? Bom, agora eu tenho que trocar de braço porque eu tô com bursite aqui. Ó, viu? Obrigado, tá? Pode sentar, essa caixa é sua, tá? Oh, Deus, Pode que sentar. Oh, que delícia. Só deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pode sentar, por favor. Obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? Quando eu terminei de ler Mateus 11, 28 a 30, eu pedi uma coisa de vocês. Eu pedi uma coisa para vocês. A vocês ficarem atentos se aqui, nesse lugar, talvez não tivesse uma pessoa que estivesse carregando um peso, uma dor, uma dificuldade. Eu sei, queridos, que a gente aprende na religião a se comportar em alguns ambientes, mas por que ninguém veio ajudar a irmã? Por que ninguém veio sustentar a sua mão? Queridos, não é moralismo, tá? Eu não quero dar nos dedos de ninguém, eu queria trazer uma ilustração, porque é isso que às vezes a gente experimenta no nosso dia a dia, não é verdade? Não é verdade que às vezes é com a gente que a gente está carregando o peso e a gente vai carregando sozinho. Ninguém vê, ninguém percebe, ninguém nota. Mas às vezes também é assim que a gente não nota do nosso lado. A gente não nota quando tem alguém do nosso lado cansado e sobrecarregado. E de novo, às vezes a gente olha e diz, é só uma caixa de bombom, não deve ser pesado. Às vezes nas nossas casas, né? E normalmente quem carrega esses pesos pequenininhos por muito tempo são as mães. Né? O que é essa tarefinha de... Eu não quero dar exemplo aqui para não ir preso por misoginia daqui a pouco, né? Dar exemplos agora é perigoso, né? Mas às vezes são tarefas pequenas, simples, do dia a dia, que alguém vai realizando por 50 anos, todos os dias. Né? Eu gosto de cozinhar. Amo cozinhar, amo ir para a cozinha, ficar um tempão lá, e isso, sabe, é terapêutico para mim. Mas quando a gente morava em Campo Grande, a Viviane trabalhava fora de manhã, eu cozinhava todos os dias. Não era legal cozinhar todos os dias, não era terapêutico cozinhar todos os dias. Queridos, nós temos dito isso e nós queremos sublinhar sempre de novo. Como discípulos de Jesus que somos, como comunidade de Jesus Cristo que somos, nós queremos desenvolver isso, nós queremos cada vez mais ficar atentos às dores. Há um princípio que Deus mesmo estabelece, que é um princípio de que no contexto da família da fé, no contexto da comunidade dos discípulos de Jesus, a gente ajuda e é ajudado.
A gente é sustentado e sustenta, e Deus sustenta a todos. Que Deus trabalhe em nós isso cada vez mais, para que a gente descubra um lugar onde apoiar o peso. Eu trabalhei no sul de Santa Catarina, comecei meu ministério numa cidadezinha chamada São Martinho, cidadezinha de 2.500, 3.000 habitantes, minúscula, lugar lindo, né? Um lugar assim de muitos morros, muito verde, muito riozinho, então muita cachoeira, um lugar muito aprazível. E por causa desse cenário tinha várias paisagens onde tinha ponte pêncil. Você sabe o que é uma ponte pêncil, né? E um dia um senhor disse: pastor, aquilo não é, aqueles cabos que sustentam não é para diminuir o peso, é para apoiar o peso. Eu achei aquela ilustração muito interessante. Muito interessante. Quando Jesus diz: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está dizendo justamente isso. Eu sou o lugar, eu sou a pessoa, eu sou aquele sobre o qual vocês podem apoiar o peso. Porque quando ele fala de jugo, ele está falando da canga que é colocada no pescoço dos bois, quando eles estão puxando um peso, um arado, uma carroça, uma tora de madeira, e sempre são dois, um ao lado do outro. E quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo: tem um peso sobre as costas de vocês, e eu sou aquele parceiro de jugo, aquele que se coloca de lado para aliviar esse peso, para carregar junto contigo, e é nele que nós precisamos experimentar esse lugar de apoio. Querido, Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, sem custo, sem peso, sem lutas, mas Ele sempre prometeu presença, Ele sempre prometeu estar junto, e estar junto até o fim, e essa presença muda todas as coisas. Quem já atravessou sofrimento sozinho deve saber quão desesperador isso pode ser, quão esmagador isso pode ser. Mas quando alguém chega junto, o problema pode continuar existindo, mas você não estar sozinho no meio dele faz toda a diferença. Nós precisamos aprender algo, queridos. Pessoas precisam de Deus, e isso é 100% verdade, mas pessoas precisam de pessoas, e isso também é 100% verdade. Eu gosto de olhar para essa afirmação à luz daquilo que está escrito lá no começo da Bíblia. Deus fez todas as coisas, depois fez o homem, colocou ele no centro da sua criação e deu uma tarefa. Adão, o primeiro homem, deveria dar nome a todas as coisas, e Adão foi fazer esse serviço, e de repente Deus olha para aquela situação e diz: não é bom que o homem esteja sozinho, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea, alguém na mesma condição que ele. Eu tento às vezes imaginar essa cena do contrário. Adão está lá no meio da bicharada, dando nome, e aí de repente ele percebe que o leão tem a leoa, o cachorro tem a cachorra, o boi tem a vaca, e de repente ele se sente sozinho, e ele percebe que isso é ruim, que isso não é bom, e ele chama Deus para uma conversa e diz: Deus, que negócio é esse? Eu estou me sentindo sozinho, eu estou sozinho e isso é ruim. E Deus chega para Adão e diz: como assim, Adão? Você está se sentindo sozinho? Que conversa é essa? Eu, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, inclusive o teu Criador, eu estou aqui, eu estou conversando contigo face a face. Que bobagem é essa de estar sozinho? Aí Deus daria essa bronca em Adão, não sei como a gente chegaria aqui, como a história continuaria, mas Deus não estaria certo no que está falando.
A questão é que é uma fala de Deus, não de Adão. E com isso eu posso dizer que em determinada instância da vida, em certa dimensão da nossa vida, nós mais Deus igual a nós sozinhos. Sim, porque naquele momento da criação, Adão tinha alguém abaixo dele. E o fato de dar nome à bicharada significa isso. Naquele momento da criação, Deus tinha alguém acima dele, Adão tinha alguém acima dele, o próprio Deus. Mas Adão não tinha ninguém ao seu lado. Alguém que estivesse na mesma condição. Então, nesse sentido, naquele momento Adão estava sozinho. E por causa dessa percepção do próprio Deus, Deus tem a sua segunda melhor ideia. Faz a mulher. A segunda melhor ideia de Deus é criar a mulher. A primeira é quando Jesus Cristo vem ao mundo, morre a nossa morte, paga o preço dos nossos pecados e nos dá a salvação, a vida eterna. Os homens já estavam se achando, né? Queridos, não é ofensa para Deus dizer que nós mais Ele somos nós sozinhos em certa dimensão da nossa existência. Eu tenho dito, ofende a Deus quando a gente liga para aquele amigo que está internado no hospital e diz, fica com Deus. O doente pode dizer, eu e Deus nessa madrugada, sozinhos nesse quarto, vai ser um tédio. Bem que podia ter alguém aqui para segurar minha mão, para buscar um copo d'água, para conversar um pouco quando as dores não me deixam pregar o olho. Então, queridos, nós precisamos descobrir isso. Não há possibilidade de viver fé sozinho. Não há possibilidade de viver comunhão sozinhos. Óbvio, a palavra é uma contradição. Então, queridos, nós precisamos compreender isso. Sim, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, são esses nossos cabos de aço que sustentam o peso, sobre o qual nós podemos colocar o peso. Mas Ele decidiu nos colocar num contexto de relacionamento, para que a gente suporte os pesados fardos uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo, como diz em Gálatas 6:2. Queridos, nós precisamos compreender isso. Há duas dimensões nessa palavra hoje à noite, que eu quero deixar para vocês, terminando essa reflexão. Primeiro, Jesus Cristo te convida, vem, vem. E eu te digo, apenas venha, do jeito que você está, com os pesos, com os preços, com o cansaço, com a sobrecarga. Talvez a coisa mais importante que você precise ouvir essa noite é esse convite. Mas esse convite você precisa ouvir justamente pelo fato de que você não é uma máquina. De que você não foi criado para carregar o mundo nas suas costas. Você não precisa salvar o mundo. Você não precisa matar nem morrer para salvar alguém. Isso já foi feito. Alguém já morreu por isso. Alguém já fez isso por ti, já fez isso por todos. Existe um Deus e você não é esse Deus. Receba isso no teu coração nessa noite. Queridos, a Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso significa que o amor não começa em nós. Nós apenas transmitimos aquilo que primeiro recebemos. Talvez você tenha chegado aqui cansado, sobrecarregado. Cansado inclusive de amar sem perceber resultados.
E a palavra hoje não quer te esmagar com exigências, mas quer te fazer esse convite: vem a Cristo. Cristo não ignora o nosso cansaço, por isso que Ele diz isso para pessoas cansadas e sobrecarregadas do seu tempo. Você não precisa fingir força, e talvez é isso que Jesus, através do Espírito Santo, quer te lembrar hoje à noite. Você não precisa ser forte sempre, você não precisa carregar tudo sempre. O Deus que te chama a amar é o mesmo que te sustenta enquanto você ama. Essa palavra também não é uma desculpa, porque, legal, então quer dizer, se eu não amar, eu não vou cansar, então como eu prefiro uma vida sem cansaço, eu vou deixar de amar. Não, ela é uma palavra que diz: continue amando, e continue amando com todas as tuas forças. Continue amando café. A Bíblia diz que a gente precisa amar a Deus de todo o coração, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Você nunca mais vai esquecer, né? Ame café, coração, alma, força e entendimento. Ame com tudo que você tem, ame com todas as suas forças, te joga nisso. Mas saiba que enquanto você faz isso, Deus te sustenta, Deus te carrega. Enquanto Deus te sustenta, ame. Enquanto você ama, Deus vai te sustentar. Ser amado por Deus é ouvir esse convite glorioso que diz: vem a mim, e vir. E Deus vai aliviar o peso, vai aliviar a carga. Não para que você viva livre, leve, solto, tranquilo. Não, para que você carregue o peso de alguém. Eu creio muito que se a gente aprender essa verdade preciosa, é que no contexto da nossa caminhada com Deus, da vida de irmãos e irmãs que somos, a gente vai ter áreas da nossa vida que vão pesar. Vai ter momentos, situações que vão nos custar preços altos. Mas a gente vai ter alguém que vai chegar perto e vai segurar a nossa mão, que vai sustentar o nosso peso, que vai ser aquele companheiro de jugo, que vai dividir a canga e vai nos ajudar. Mas a gente vai perceber que do nosso outro lado tem alguém com os seus pesos, com os seus preços, com as suas sobrecargas, áreas que para mim são leves, são tranquilas, e eu vou estender a mão para esse. E enquanto alguém me sustenta desse lado, eu sustento o outro aqui, e Deus sustenta todos. Então que a gente olhe para esse convite de Jesus e venha a Ele, mas que a gente olhe ao nosso redor também e vá a alguém. O mesmo Jesus que em Mateus 11 diz: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, é o que em Mateus 28 diz: vão e façam discípulos de todas as nações. E discipulado custa, tem o seu preço.